certinho com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal mais brabo da Química e da Biologia aqui no TikTok e no YouTube, o canal do professor Flávio Jones. Seja muito bem-vindo novamente, eu te digo, uma honra ter você aqui. Aulinha de hoje, óxidos. Mas antes, já dê seu like, senta o dedo aí, galera, ajuda o prof. Aqui você vai encontrar muito conteúdo massa e pesadão para você aprender química. E se inscreva também lá no meu Instagram, Química com Jones. Muitas novidades estão vindo por aí, galera. Sem delongas, bora trabalhar. Galera, quando eu falo de óxidos, que é uma importante função inorgânica que despenca no Enem e nos vestibulares, eu estou falando de uma função inorgânica em que nós vamos encontrar na sua fórmula estrutural um composto binário. Que é isso, prof? Eu vou ter apenas dois elementos químicos nessa função. O elemento obrigatório é o oxigênio. E na frente vamos ter qualquer outro elemento químico, menos o flúor. Mas por que não o flúor, prof? Porque o oxigênio, nos óxidos, ele tem que ser o elemento mais eletronegativo. E o elemento na tabela periódica que é mais eletronegativo do que o oxigênio é o flúor. Então, se eu encontrar um composto binário que eu tenha O2, F2, por exemplo, eu não vou ter um óxido, mas sim o quê? Um fluoreto. Porque o segundo elemento será sempre aquele mais eletronegativo, galera. Então, se eu encontro O2, F2 ou O, F2, eu não tenho o quê? Um óxido, mas sim um fluoreto. Então, recapitulando, para você guardar no coração, óxidos são compostos binários, ou seja, em que eu tenha esse cara aqui, o oxigênio, como o elemento mais eletronegativo. Nós vamos ver muitas divisões. Então, pause esse vídeo, tome uma água e assista com bastante calma, porque essa é uma aula importantíssima. Vem comigo. A primeira divisão que eu tenho são os óxidos moleculares. São aqueles óxidos que vão formar o quê? Ligações covalentes. Então eu vou ter um ametal mais um oxigênio que também é um ametal. Então, galera, por exemplo, a sua nomenclatura eu vou ter o quê? O número de oxigênio e aí eu vou ter aqueles prefixos. 1, oxigênio, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, pente e daí por diante, tá? Mais a palavra óxido de o número do elemento que vai estar associado ao oxigênio e a mesma coisa. Se esse elemento tiver 1, vai ser mono, 2, di, 3, tri, mais o nome do elemento. Difícil? Vem para os exemplos para você já treinar e ver que é bastante simples. Vê aqui, eu tenho CO2. Então, olha bem aqui. Quantos oxigênios eu tenho? 2. Então vai ser o quê? Dióxido de... Qual é o nome do elemento? Carbono. Eu posso colocar, galera, monocarbono. Mas fica mais simples e é mais utilizado que o dióxido de carbono ao invés do dióxido de monocarbono. Veja aqui, eu tenho P2O5. O P, lá na tabela periódica, é o símbolo do elemento fósforo. Então, veja bem, eu tenho quantos oxigênios aqui? 5. O prefixo de 5 é pente. Então, eu tenho pentóxido de... Quantos fósforos? 2 fósforos. Então, é pentóxido de difósforo. Olha o SO3. Eu tenho o quê? 3 oxigênios e apenas um enxofre. Eu tenho o trióxido de enxofre ou trióxido de monoenxofre. Tranquilo? Vem comigo aqui para o próximo quadro. Eu tenho os chamados óxidos iônicos, que são óxidos formados o quê? Por ligações iônicas, em que eu tenho um metal mais o ametal. O ametal vai ser o quê? Representado pelo oxigênio. Então é bastante simples. Óxido mais o nome do metal. Quando eu tenho o que, galera? Aqueles NOxes fixos, principalmente da família 1A, 2A e da 13A. Olha bem, eu tenho Na2O, óxido de sódio.
Al2O3, óxido de alumínio. Lembrando que o sódio tem o NOx fixo, mais 1. O alumínio, um NOx fixo de cátion trivalente, ou seja, 3+. Aqueles elementos que tem ali, que está no meio da tabela, que tem NOx variáveis. O mais pedido, o que mais cai, vai ser, no caso aqui do ferro, em que eu vou ter nessa nomenclatura óxido de metal mais o valor do NOx, tá legal? Ou, quando eu tiver essa variedade, o NOx menor vai ter a terminação do elemento mais osso, o NOx maior, elemento mais íon. Vem cá comigo, eu tenho FeO, vai ser óxido de ferro 2. Por que ferro 2, galera? Veja bem, o oxigênio vai valer -2 e o ferro tem o cátion de +2. Já que F2O3, eu sei que esse 3 veio o quê? Do ferro, então ele tem o quê? Cátion trivalente. Esse 2 veio do NOx, o quê? Do oxigênio. Tá com dúvida? Assista a nossa aula de ligações iônicas. Então vamos lá. FeO, óxido de ferro 2, que é o valor do NOx desse ferro, ou eu vejo aqui que entre esses dois ferros eu tenho cátion +2 e cátion +3, ele tem o valor do NOx menor. Então ele pode se chamar do quê? De óxido ferroso. Já aqui eu tenho óxido de ferro 3, como aqui entre o ferro a variação do NOx no cátion trivalente é um NOx maior, eu vou ter o quê? Óxido férrico. Beleza? Não sai daí, bora para o próximo quadro. Bora continuar a nossa super aula de óxidos, galera. Óxidos básicos são óxidos de caráter iônico. O que é isso, prof? São óxidos que vão apresentar na sua estrutura o tipo de ligação. Que ligação é essa? Ligação iônica. Então vão reagir com a água formando bases. São principalmente, galera, metais com número de oxidação +1 e número de oxidação +2. Então você vai ver o que nesse tipo de óxidos básicos? Elementos da família 1A, elementos da família 2A. Vão reagir com ácido formando também sal mais água. Exemplo, MgO, CaO, Na2. Veja bem um exemplo, eu pego o óxido de cálcio, reage com a água e vou formar o que? Uma base, que é o hidróxido de cálcio. Óxidos ácidos, dá importância para essa galera aqui, que cai muito em várias questões, não só de química, mas de biologia e também de geografia, porque através dele vão formar o que? A chuva ácida. Então esses óxidos ácidos são compostos moleculares, vão ser formados por ligações covalentes, vão reagir com a água formando ácidos, vão reagir com base formando sal mais água. Exemplo, galera, eu tenho o SO3, o CO2, P2O5 e o NO2. Reação clássica, eu tenho o trióxido de enxofre reagindo com vapor d'água, que vai formar o ácido sulfúrico, e aí nós vamos ter a formação da chuva ácida. Beleza? Vem comigo, eu tenho os óxidos anfóteros, que são aqueles óxidos, galera, que vão ter comportamento duplo. O que é isso, prof? Dependendo da reação, eles podem se comportar como óxido básico ou óxido ácido. Eles têm eletronegatividade média, ou seja, são aqueles elementos, galera, que vão estar ali no meio da tabela. Exemplo, ZNO, PbO, Cr2O3. Óxidos neutros, esses daqui são poucos e você tem que decorar. Óxidos neutros são óxidos que não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base, nem com sais. São o CO, NO e o N2, óxidos duplos ou mistos. Eles têm essa fórmula aqui, ó. O X que vai representar o elemento, tá? Vou ter 3 átomos desse elemento X, mais 4 átomos do elemento oxigênio. Vão ser formados pela reação de 2 óxidos diferentes do mesmo elemento. F3O4 vai ser através do quê? Da reação do FeO mais o F2O3. Mn3O4
vai ser formado através da reação do MnO mais Mn2O3. Beleza? Não sai daí. Bora para o último quadro. Beleza, galera? Bora continuar aqui no nosso último quadro. Galera, nos óxidos, o oxigênio sempre terá um número de oxidação valendo sempre -2. Já nos peróxidos, o oxigênio vai ter o seu NOx com o valor de -1 e vai apresentar a seguinte estrutura. Quando o elemento químico ao qual o oxigênio se ligar tem o NOx +1, nós vamos ter essa estrutura. O elemento químico com NOx +1 vai ter 2 átomos, mais o oxigênio com 2 átomos. Então aqui eu tenho +1, o oxigênio valendo -1. Quando o elemento ao qual o oxigênio se ligar tem um NOx de +2, vai ter essa estrutura, XO2. Vejamos isso nesses exemplos. A nomenclatura é simples, peróxido mais D mais o nome do elemento. Veja bem, eu tenho o magnésio. O magnésio ele tem o quê? O NOx de +2. Então vai ter essa estrutura aqui, MgO2. Sendo que, como o magnésio tem +2, para eu igualar, como eu tenho 2 oxigênios, esse oxigênio vai valer o quê? -1. Então eu tenho o quê? Peróxido de magnésio. Já o sódio Na2O2, eu tenho peróxido de sódio. H2O2, eu tenho peróxido de hidrogênio, comumente chamado de água oxigenada. Veja bem, a nossa última classificação são os superóxidos, ao qual o número de oxidação do oxigênio vai valer -0,5. Quando o elemento for ligado ao oxigênio tiver o número de oxidação +1, vai apresentar essa estrutura, X2O4. Quando o elemento que se ligar ao oxigênio tiver o número de oxidação +2, terá essa estrutura, X elemento O4. Veja bem, a nomenclatura também é bastante simples, vai ser superóxido D mais o nome do elemento. Veja bem, eu tenho CaO4, vai ser o quê? O superóxido de cálcio. Já no Na2O4 será o que? O superóxido de sódio. O primeiro, valendo o número de oxidação +2, tem essa estrutura, XO4. O segundo, que é o sódio, tem o NOx +1, tem essa estrutura, X2O4. Beleza? Se você gostou, já deu o seu like, espalha o nosso canal para geral. E lembrando que na próxima terça-feira nós vamos ter uma live de exercício das funções inorgânicas, questões de vestibulares e Enem. Desde já, você que caiu aqui de paraquedas e gostou da nossa aula de hoje, te convido a se inscrever no nosso canal e também lá no Instagram, Química com Jones. Tamo junto, galera, sempre com conteúdos brabos, massa e pesadão, para você aprender química de um jeito bem simplesinho, bem bonitinho, para nunca mais esquecer e guardar no seu coraçãozinho. Tamo junto, galera. Ótimo final de semana para todos.